A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Trombeta de Deus. Meus irmãos, vou fazer esse primeiro vídeo depois da pausa sobre um tema que eu acredito que é muito importante para nós e que às vezes a gente não entende ele muito bem, o tema é como cumprir o ID, ou seja, levar o Evangelho de Deus se não temos uma vida voltada para o Senhor. Isso é extremamente importante. A gente pode estudar escatologia, assuntos aprofundados da palavra de Deus, mas nós levar essa palavra verdadeira, né, as pessoas a entenderem o que a palavra de Deus quer de fato, tanto para aquele que já está dentro, que ainda está dormindo, quanto a outras pessoas. Isso é cumprir o ID, é você edificar o corpo do Senhor e levar para outras pessoas a palavra dele, né? Para que eles possam conhecer o Senhor e viver em santidade e chegar ao mesmo fim que nós, que é estar com o nosso Senhor no final dos tempos, ali no milênio, reinando com ele. E isso é maravilhoso. E depois de eternidade, lá depois do oitavo dia, né? Depois do trono branco. Então eu vou ler um texto aqui de Marcos 16, 14, 14 a 18, que fala, é o tema principal, né? Que Jesus nos envia para levar a palavra. Olha só. Então, Marcos 16, do 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Olha só. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja que Jesus envia os apóstolos e depois ele nos envia, né? Isso foi uma escada, foi conforme a igreja foi crescendo. Nós temos essa missão de levar o evangelho do Senhor. E você vai ver que o Senhor, ele colocou coisas que vai acontecer para aqueles que servem a ele, que são esses sinais todos aqui, ó, de expulsar demônios, de curar as pessoas, se beber algo mortífero não vai morrer. Você vê que isso aconteceu, por exemplo, com Paulo, quando ele foi picado por uma cobra e não morreu, certo? Os apóstolos e cristãos do início da fé ali, né, depois, logo após Cristo, curavam as pessoas. E você vê que vem uma sonolência na igreja ali depois do ano, ali do século 2, 3, né? Quando Roma, a igreja, se mistura com Roma, com governos, e aí começa a ter um misticismo, a igreja começa a dormir. Então, barulho de cachorro, o cachorro está latindo, tá, irmãos? Então a igreja começa a dormir, como lá na parábola das 10 virgens de Mateus 25. E vem uma sonolência da igreja. Às vezes a gente quer desconsiderar isso, né? Quando vai falar de avivamento, por exemplo, a gente fala, não, mas Deus derramou o avivamento lá em Atos 2, e de fato ele derramou. Isso a gente não pode negar. Houve o cumprimento de parte da profecia de Joel 2 ali, porque o Senhor derramou do seu Espírito e eles falaram em novas línguas, né? Falaram na língua daquelas pessoas que estavam ali, vários peregrinos de várias nações lá em Israel naquela época, e eles ouviram a palavra do Senhor na própria língua deles. Mas você vai ver que com o passar do tempo a igreja foi se diluindo, foi deixando entrar coisas que não deveriam entrar, foi se moldando, em vez do caráter de Cristo, ao caráter do mundo. E, infelizmente é assim que nós vemos hoje. É dura essa palavra, eu sei, mas é assim. A igreja, infelizmente, hoje muitas vezes anda moldada ao caráter do mundo, entendeu? E Jesus falou disso na palavra de Mateus 25, das 10 virgens, que isso ia acontecer, que a igreja no total são as 10 virgens que dormiram, não foram só 5. 5 tinham azeite e 5 não, mas as 10 dormiram. Mas o Senhor vai levantar pessoas novamente, e já tem começado a levantar pessoas para falar a palavra verdadeira novamente, voltar à intenção original que ele sempre pregou durante o ministério dele, que era o quê? O reino dos céus. É quando o reino dele chegar aqui na terra, literalmente. Hoje nós somos peregrinos aqui, hoje nós somos cidadãos do reino de Deus, mas peregrinos nessa terra. Existem pessoas que falam que o milênio já está acontecendo aqui na terra, né? Mas de fato, vamos lá. Se o milênio está acontecendo aqui na terra, então o reino de Deus já estaria aqui, literal. Teria que estar aqui, né? Eles falam que é espiritual, mas nós não poderíamos ser peregrinos
Se tem um reino, você está dentro do seu próprio reino, você não é peregrino dentro do seu próprio reino. Você entende? Mas não, nós somos cidadão do reino de Deus, estamos no reino das trevas, aqui na terra. Por isso nós somos luz do mundo. Você viu que tudo conecta? As pessoas desconsideram. Se o mundo está em trevas, nós somos a luz desse mundo que ilumina ainda. Temos que ser sal também para poder conservar esse mundo, né? Tentar tirar, curar, né? O sal cura, ele faz com que a carne não apodreça, por exemplo, se você colocar uma quantidade de sal. Então, esse é o nosso papel. Então, a gente tem que entender. E, infelizmente, as pessoas estão dormindo. E nós temos que acordar, cumprir o ID, levar o evangelho. As pessoas não falam mais de Deus. Entra aqui e sai por aqui. Procuram pastores e mestres que vão falar o que eles querem ouvir. Paulo disse isso, né? Vai chegar um momento que isso ia acontecer e acontece hoje. As pessoas querem só ouvir bênção, só ouvir mensagem egocêntrica que vai levantar o ego dela, que vai trazer motivação para a vida dela. Ele quer um coach, não quer um pregador da palavra de Deus verdadeira, né? Então a gente está assim. E como que a gente vai fazer o IT dessa forma, com a vida desorganizada, não dá bons frutos? Nós vamos olhar aqui nos textos, nós vamos ler. Então nós temos que entender o nosso papel, moldar a nossa vida ao caráter de Cristo para poder levar o evangelho verdadeiro para outras pessoas. Senão nós vamos acabar sendo, infelizmente, instrumento do inimigo para enganação, porque o inimigo usa da palavra de Deus para enganar. E isso hoje é muito evidente. O inimigo usando a palavra de Deus, assim como ele fez com Jesus lá, tentando enganar Jesus, mas Jesus estava firmado, ele estava acordado, cheio do Espírito de Deus, e ele não caiu na tentação do inimigo. Veja bem, então que nós possamos ser assim também, estar acordado, ser, como eu citei como exemplo, a parábola das 10 virgens, aquele que vai gritar à meia-noite. Aí vem o noivo, veja que a igreja estava dormindo, mas tinha algumas pessoas acordadas, porque alguém gritou que o noivo estava vindo, certo? Que nós possamos fazer parte desses que vai gritar para acordar a igreja, e a igreja acordando e acordando outros, e vir essa segunda parte do grande avivamento de Joel 2, que vai terminar como a profecia diz, que o céu se enrolando como pergaminho, as estrelas do céu caindo. Isso não aconteceu lá em Atos, mas vai acontecer no final dos tempos, após essa segunda parte do cumprimento da profecia. Várias profecias bíblicas, irmão, tem esse cumprimento duplo. Ela cumpre uma parte e depois ela cumpre outra. Então, olha só, vamos ler mais um texto que João Batista falou concernente às pessoas, né? E nós podemos incluir muita gente, né, dessa era no que vai ser dito aqui agora, porque são pessoas que estão incapazes de levar o evangelho de Deus. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 37. Olha só o que João Batista fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Viu a pergunta? Como que você vai fazer isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem tira do tesouro bom coisas boas, viu só? Mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que é toda a palavra frívola, ruim, palavra que destrói, que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Viu só? Ou seja, você vai dar conta do que vai falar. Eu dou conta do que eu estou ensinando aqui para vocês, eu tenho consciência disso, por isso que eu falo com muito temor do Senhor, porque eu vou prestar conta do que eu estou falando. E não só do que eu ensino aqui, mas do que eu falo no dia a dia com as pessoas, tudo isso eu vou prestar conta. Você também vai. Tem que ter isso em mente. Por isso que a Bíblia nos ensina a ser sábio e não sair falando qualquer coisa. Ser sábio, falar o que é correto, palavras que vão produzir algum efeito positivo na vida das pessoas. Porque o nécio vai prestar conta, ele vai passar aperto, entendeu? Então, veja que essa é uma forma de você se moldar, a sua palavra, o que você vai dizer. Não ser uma raça que fala coisas más, pratica coisas más e quer falar coisas boas. Você entende? Isaías 32:6 fala assim, ó: porque o louco fala loucamente e o seu coração abre o que é iníquo, obra, né, o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer o sedento que venha ter falta de bebida. Aqui fica parecendo que está falando sobre a comida e bebida terrena. Pode se aplicar,
num contexto mais raso, mas aqui está falando fome e sede de justiça. As pessoas estão com fome e sede de justiça, querem ouvir a palavra verdadeira, elas querem ser curadas no seu interior com uma palavra que vai lavar elas. Lembra que Jesus falou que o Espírito dele que ele coloca em nós é como água que jorra, que nos lava, nos limpa e jorra dessa vida para outra vida? É isso que a palavra de Deus faz. O Espírito de Deus entra em nós através da palavra. Você conhece, ouve a palavra de Deus, tem a fé, crê em Jesus e você recebe o Espírito de Deus em sua vida, para ele escrever a lei do Senhor no seu coração dia a dia. E Isaías está falando aqui, mas essas pessoas que falam loucamente, elas deixam o que está com fome morrer na sua fome, porque ele só fala coisas que vai na verdade matar as pessoas, né? Não vai matar a fome delas, a fome das pessoas é de Deus, e elas vão morrer de sede, porque não vai ter o Espírito de Deus na vida delas, porque não recebe com uma heresia, com uma palavra errada. Ninguém é corrigido, advertido e confrontado no seu pecado para conhecer o Senhor. Entende essas palavras? Então, como que nós devemos primeiro proceder? Falar coisas corretas, endireitar o nosso coração para que ele obra coisas boas, não coisas iníquas. Entende? Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Olha só. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de arbolhos vindimam as uvas. O homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, a árvore aqui, o próprio texto explica, somos nós, é o nosso coração. Não tem como a árvore boa dar fruto mal, é isso que ele está falando, uma árvore mal dá fruto bom. Então, como que você conhece uma pessoa? Ah, mas eu não posso julgar. Você não pode julgar praticando as mesmas coisas. Eu ensinei outro dia aqui, no GC daqui de casa, sabe? Porque você vai ver assim, ó, que as pessoas vão falar que não pode julgar, mas a palavra de Deus não fala isso. Ela fala para você tirar a trave do seu olho primeiro, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, não é uma proibição, mas é que você primeiro tem que se autoanalisar e se endireitar, assim como para pregar o evangelho. Você tem que andar em santidade primeiro, para depois você usar através da palavra de Deus para você endireitar, edificar o outro irmão, corrigir ele. Ali o julgar ali é no sentido de correção, assim como Paulo ensinou a corrigir os irmãos. Chama primeiro ele em particular, conversa. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas e fala com ele. Se ele ainda assim não te ouvir, leva toda a igreja, corrige ele lá. E se ele não entrar, ele já está perdido, se ele não aceitar a correção. Entende? Há um processo para isso, para você. Você não vai deixar as pessoas andar ao seu lado, sendo servo fiel do Senhor, andando em perdição. Você vai corrigir elas mediante a palavra. E se você é uma árvore má, que está com o coração ruinado, não tem como você fazer isso, e as pessoas vão te conhecer. Um servo de Deus verdadeiro enxerga as outras pessoas e consegue enxergar. Por isso que quem entende a palavra e serve a Deus não é enganado, porque ele olha para a pessoa e pelo procedimento dela, pelos frutos que elas estão dando. Frutos que a palavra fala não é pessoas que você ganha. Pessoas que você ganha são pedras para construir o templo de Deus. Agora, os frutos seus é o seu procedimento, é o que você faz no seu dia a dia, e isso vai te dizer se você é uma árvore boa ou uma árvore ruim. Jesus te ensinou a enxergar isso. Não aprende se não quiser. Entende? Olha outro texto, Salmo 37, versículo 30, 31. Olha só. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de Deus, e os seus passos não vacilarão. Viu só? O justo, aquele que pratica boas obras, a boca dele profere a sabedoria, profere a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você começa a andar em sabedoria, em santidade, aí você começa a ensinar outras pessoas. Sua boca vai proferir coisas justas para ensinar as outras, para que aquele ímpio possa ouvir a mensagem do Evangelho e ele se converter ao Evangelho através de Jesus, reconhecendo o seu pecado. Não vindo porque ele quer ganhar alguma coisa com interesse de qualquer outra coisa a não ser Deus. Entende? Provérbio capítulo 12, versículo 17 ao 18. Olha só. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Veja,
Se você é um nécio, se eu sou um nécio, nós vamos falar só coisas vãs, coisas que vão destruir, coisas que falou aqui no texto anterior que nós lemos, né? Que nós vamos ter um mau tesouro no nosso coração e nós vamos dar conta dessa palavra nécia que nós estamos falando. Mas se nós somos salvos, vai ser como uma medicina para as pessoas, elas vão ser curadas, como eu disse agora há pouco. As pessoas querem ser curadas da tristeza, da amargura, de tudo que elas sentem, porque está faltando Deus na vida delas. E muitas vezes as pessoas estão se dizendo cristãs, estão assim dentro da casa do Senhor, dormindo, apagadas, e muitas delas infelizmente sem azeite nenhum. Então veja que o Senhor quer que nós entendamos a palavra deles, entendamos o tempo que nós estamos muito próximo ao fim dos tempos. Temos que acordar e gritar para os quatro cantos da terra que o noivo está vindo, para acordar a própria igreja e chamar aqueles que estão lá perdidos no mundo para a salvação, para convidar para o grande banquete do Senhor. Muitos vão negar, vão arrumar um monte de desculpa, assim como a palavra de Jesus. Ele disse uma parábola assim, que o rei chamou um monte de gente para a festa, mas cada um deu a sua desculpa e não pôde vir. Ali ele estava falando daqueles primeiros que foram chamados, né? Os judeus que não quiseram o Senhor, as pessoas que não quiseram o Senhor, e aí ele chama a todos os gentios, seja quem for, todos que quiser vir pelo nome dele, porque ele quer a sua festa cheia, ele precisa complementar, é coisa profunda isso, irmão, complementar a terça parte que ele perdeu lá naquela rebelião de Satanás. Ele tem um número de santos que ele precisa que venham para ele. E essas pessoas têm que vir por livre e espontânea vontade. Não porque ele determinou, porque ele tira o nosso senso de liberdade e tira um Deus vingativo, né? Fez uns para destruição e outros para salvação. Não é assim. Mas ele quer que essas pessoas venham de coração livre para ele. Que venham amar e servir a ele em espírito e em verdade. Entende? Marcos 13:10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Veja que para você encontrar com o Senhor, para que Ele volte, o Evangelho tem que chegar a todas as nações. Como chegar a todas as nações se você não consegue ter uma vida de santidade para levar o Evangelho? Você não fala com ninguém, nem ninguém à sua volta, usa a sua rede social para qualquer coisa, mas não usa ela para falar da palavra de Deus. Você vê qualquer tipo de bobeira, qualquer coisa no seu celular, no seu computador, mas não usa esse instrumento que ainda pode ser usado. Muito em breve não vai poder mais falar a palavra de Deus sobre ele, vai ser usado, é um instrumento preparado do inimigo. Nós estamos usando agora porque Deus está permitindo usar essa ferramenta para alcançar muitas pessoas, e a gente está dormindo, irmão, vacilando, não fala a palavra de Deus, vivendo em pecado o tempo todo, se preocupando com as coisas dessa terra. Jesus ensinou: não preocupeis com as coisas dessa terra, juntai primeiro tesouro no reino de Deus. As demais coisas, o que você precisa para viver aqui, eu vou te dar, eu já sei, o Pai do céu sabe o que vocês precisam. Mas preocupa com o reino, junta tesouro lá, visa o reino de Deus, que ele falou tanto. Para aqueles judeus que estavam esperando um líder político para tirar eles debaixo do jugo de Roma. Não, Jesus vem pregando o reino dos céus, um reino de justiça, um reino que iniciaria primeiramente espiritual, para nós aqui, que somos parte do reino de Deus agora, mas somos peregrinos dessa terra. Mas esse reino vai chegar aqui na terra, e nós reinaremos com ele, regeremos as nações com vara de ferro. Salmo 2 disse isso. Apocalipse 3, 4, quando está falando para as igrejas, aquele que vencer, vai ser dado a ele a reinar com Cristo e reger as nações com vara de ferro. Ou seja, nós seremos reis e sacerdotes, e Jesus será o nosso rei dos reis e senhor dos senhores. Veja que coisa maravilhosa que é para deslumbrar lá na frente. A gente está preocupado com agora, em ganhar dinheiro, em enriquecer com riquezas ilícitas, muitas vezes, né? E você vai ver que a preocupação da igreja, não vou nem dizer do ímpio mais, muda, é dinheiro, é luxo. Irmão, vai chegar um momento que nada disso vai valer. Aqui na terra mesmo, antes do reino do Senhor, lá já não vale nada, porque o daqui a taça corrói, a Bíblia diz, o ladrão rouba, mas a gente tem que juntar tesouro no reino de Deus. Pensa nisso, visualiza isso, tenha isso em mente o tempo todo. Jesus falou tanto isso, você lê o Evangelho, às vezes não presta atenção nisso. A sua visão como cidadão do reino de Deus é o reino dele, não isso daqui. Isso aqui é a passagem, é o lugar que Deus quer te usar para você pregar o Evangelho, levar, e nós não estamos fazendo isso. Então medita nisso, irmãos. Vou ler mais um texto aqui,
Lembra que para você alcançar o Senhor, primeiro o Evangelho, alcançar o Senhor no sentido de Ele buscar a gente e o reino dele ser instaurado aqui na terra, o Evangelho tem que se espalhar por todos os lugares. Seja o instrumento do Senhor para isso. Ó, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o novo nascimento que Jesus explicou para Nicodemos. Você não vai nascer mais lá da sua mãe, que ele vai voltar para ver. Não, você vai nascer do Espírito. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Acabou. Condição de salvação: crer em Jesus, reconhecer seu pecado e ser perdoado por ele. Depois ser batizado para que você possa nascer de novo e andar em santidade. Aí vem o processo de santificação que o Espírito de Deus escreve na sua mente de dia e de noite, para que você alcance a salvação. E é isso que esse texto está falando. Você é nascido do Espírito a partir do momento que você conhece a palavra verdadeira. A partir do momento que você conhece a palavra verdadeira. Entende sobre isso, meu irmão? Então, medita nisso, porque o Senhor, Ele quer transformar você. Ele quer que você leve o Evangelho para Ele, para que outras pessoas, outras pedras venham para o reino dele, mas Ele quer que venham pessoas verdadeiras, pessoas que entendem, venham por arrependimento, entende? Agora, Tiago, último texto, capítulo 1 e 21, versículo 21, olha só. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmão, isso é processo de santificação. Você conhece o Senhor pela palavra verdadeira, assim, entrega para Ele, conhece o seu pecado, é batizado, o Espírito dele entra na sua vida, você começa a se despojar de toda impureza, acúmulo de maldade. Você começa a viver um processo de santificação para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer Ele, entende? E aí, a partir desse momento, você consegue levar a palavra para uma pessoa que não é serva dele e trazer ela para o Senhor. Você consegue pegar o seu irmão que está dormindo e edificar ele, trazer uma palavra para ele acordar. E você começa a estudar a palavra com afinco para matar sua fome e sede de justiça. E você conhecer os planos de Deus. Você sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus, qual o plano de Deus para você, para nós, lá no reino dele eterno, no milênio e depois do milênio. O que Deus tem para nós preparado, irmão? Nós temos que parar de dormir e acordar. Começar a gritar, aí vem o noivo, para fazer parte dessa turma que vai gritar. Tem que estar acordado, tem que conhecer a palavra verdadeira. Então vamos ser assim e cumprir o ídolo do Senhor. Porque muitos de nós estamos cumprindo, de levar a palavra. Usamos nossa vida para tudo, menos para glorificar o Senhor. Nem o nosso testemunho está sendo carta viva, como o apóstolo Paulo está falando. Nem o testemunho, nada. As pessoas olham para nós, nem sabem que nós somos servos de Deus, não vê diferença entre nós e o mundo, porque se somos cidadãos de uma pátria que é o céu, nosso comportamento tem que ser o de lá, não daqui, o terreno. Então, medite nisso, é uma palavra dura, mas o Senhor precisa que nós acordamos e despertamos para alimentar nossa fome da palavra dele com estudo, oração, jejum, para depois nós trazermos outras pessoas para a casa dele e trazer e edificar outras pessoas que já estão na casa, mas estão dormindo. Entende? Então entenda o seu papel. Entenda o que Deus quer que você faça para que você possa edificar e construir a casa dele. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas. Em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Até o próximo vídeo. A paz.